Previously on Mokeboteca. Foi apresentado o jogo Space Cantina e os seus componentes. O tabuleiro das trilhas marca as rodadas, a afinidade com as 3 raças, aliens, ciborgues e robôs, a trilha gourmet para os clientes que são críticos e o banco galáctico, dinheiro é ponto de vitória. Foi visto que o tabuleiro expositor é renovado a cada rodada, com cartas e dados, e o tabuleiro de cada um dos jogadores organiza os funcionários, os clientes, os recursos, as demandas e o objetivo secreto que cada um recebe. No finalzinho do vídeo anterior foi feito o setup do jogo. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para ver todas essas passagens com uma maior quantidade de detalhes. Foi mostrado também algumas regras especiais para as partidas com 2 e 3 jogadores, vale a pena conferir. Agora que já conhecemos todos esses detalhes, podemos falar das regras do Space Cantina. Eu sou o Thiago Mokebas, bem-vindo à Mokeboteca. Como funciona a rodada? Os jogadores, nos seus turnos, vão escolher um desses itens aqui nesse tabuleiro expositor. Pode ser um dado ou pode ser uma carta. Quando ele escolhe uma carta, ele simplesmente leva a carta para a área destinada no seu tabuleiro. E quando ele escolhe um dado, ele aloca em alguma das cartas que já estão no seu tabuleiro para fazer aquela ação. Então eles vão se revezando entre essa escolha de cartas e de dados. Ao final dessa ação, pode ser que um jogador tenha se concentrado em pegar tudo que era carta e o outro jogador pegou tudo que é dado, por exemplo. Não existe uma regra que cada um tenha que pegar uma certa quantidade de cartas, uma certa quantidade de dados. Isso vai da estratégia de cada jogador. Como no tabuleiro expositor tem 4 cartas e 4 dados, cada jogador, são 8 itens ao todo, como eles se revezam, escolhe um, escolhe outro, escolhe um, escolhe outro. No final são 8 itens, cada um vai ter ficado com 4 desses itens. E aí, no final da rodada, o que acontece? Cada cliente atendido, ele vem para cá, mas cada cliente não atendido, ele vai receber um marcadorzinho de insatisfação. E se porventura, ao receber esse marcador de insatisfação, como aqui, o número de marcadores de insatisfação se igualar ao número de rostinhos aqui, que é a paciência que esse cliente tem para esperar o pedido, o cliente vai embora e esses marcadores ficam ali no bar também, contando como um recurso que no final do jogo vai acabar pontuando negativamente. Caso contrário, eles vão simplesmente acumulando aqui e as rodadas vão passando e eles tolerando essa espera para serem atendidos. Ao final da última rodada, que depende da quantidade de jogadores, essa última rodada, os jogadores não vão receber o marcador de insatisfação em seus clientes e vão ter direito a fazer um último atendimento que é chamado de saideira. Basta que ele tenha em seu estoque recursos suficientes para atender algum dos seus clientes. Então ele pode fazer na mesma ordem do turno um atendimento para esse jogador, um para o seguinte, um para o outro, um último atendimento. E aí o jogo se encerra. Os marcadores de insatisfação que estiverem estacionados nos clientes ainda não atendidos ao final do jogo, eles são transferidos para o bar daquele cliente, tá? E agora sim deve ser feita a contagem final dos pontos. Ao alocar um dado, o jogador tem 2 opções: alocá-lo em um dos seus funcionários ou em um dos seus clientes. E 2 critérios devem ser observados: o valor do dado e a sua cor. O valor do dado é um critério obrigatório e é o que permite com que um dado seja colocado em qualquer uma das cartas, seja ela cliente ou funcionário. Já a cor do dado é um critério opcional. Caso um jogador consiga alocar um dado que tem o mesmo número e a mesma cor, ele, além de colher os benefícios daquela carta, ele ainda vai ganhar 1 de afinidade na trilha daquela raça. Então os dados verdes servem para ganhar afinidade na trilha dos aliens. Os dados vermelhos servem para ganhar afinidade na trilha dos ciborgues e o cinza dos robôs. Quando o jogador aloca um dos dados nos seus funcionários, ele gera recursos.
Quando ele aloca os dados em seus clientes, ele paga os recursos para fazer o atendimento àquele cliente. Se o valor do dado não coincidir com nenhum dos valores das suas cartas, o jogador ainda pode alterar o valor desse dado pagando recursos. Para cada recurso pago, ele pode somar um ou subtrair um ao valor do dado. Lembrando que o dado de número, a face de número 1, se for subtraída em uma unidade, ela passa a ser um 6. E vice-versa. O 6, se for acrescido de uma unidade, passa a ser um 1, como se isso fosse um ciclo. Além disso, quando um jogador tem gerentes e maîtres, ele pode fazer essa mudança de somar ou subtrair valores ao dado sem precisar pagar nada. Já já nós vamos falar sobre esses funcionários após uma promoção. Ao atender um cliente, o jogador paga aqueles recursos, transfere o cliente para a zona de clientes atendidos, transfere os seus marcadores de insatisfação para a sua cozinha e recebe os bônus indicados na carta daquele cliente. Nesse caso, o jogador ganharia 1 de afinidade na trilha dos aliens, mais 10 de dinheiro na trilha do Banco Galáctico. E claro, se ele tivesse usado um dado da mesma cor, ele ganharia, ao invés de 1 de afinidade, um extra, totalizando 2. Lembre-se de marcar esses avanços na hora que o cliente for atendido para não perder a contagem durante o jogo. Como são muitos detalhes, é muito comum esquecer uma marcação e no desenvolvimento do jogo acaba ficando impossível descobrir aonde aconteceu um erro. Ou seja, o jogador fica prejudicado e não tem o que ser feito. E pegando cartas, bom, existem algumas regras também. Se o jogador pega cliente, ele aloca aqui. Se ele pega funcionário, ele aloca aqui embaixo. Mas o que acontece quando as vagas para funcionários e as vagas para clientes estão cheias? Em clientes, você vai ter que expulsar um cliente que já está no seu bar. O que acontece? Você contrata um novo cliente e escolhe expulsar algum cliente já existente. Para isso, você retira aquele cliente e olha o nível de tolerância daquele cliente em rostinhos. Se forem 3, como nesse exemplo, o jogador deve primeiro colocar 3 marcadores de insatisfação nesse cliente, transferi-los para o seu bar, para a sua cozinha, descartar o cliente e colocar o novo cliente em sua zona de espera. Se já houver marcadores de insatisfação em um dos clientes, haja da mesma forma. Complete o nível de insatisfação até chegar no nível máximo, nesse caso 5. Transfira esses 5 marcadores para o restaurante, para a cozinha daquele restaurante e descarte o cliente, substituindo pelo novo cliente contratado, atraído. Agora, se a carta escolhida for de um funcionário e você já tiver com a lotação máxima na área de garçons, então você tem 2 opções. O garçom que vai ser substituído pela nova contratação, ele pode ser promovido ou transferido para um outro restaurante da franquia. Ser promovido faz com que esse funcionário venha para essa zona inferior do seu tabuleiro. Aqui no canto inferior esquerdo diz qual o plano de carreira daquele funcionário. Esse aqui vai evoluir para maître. Então você vem aqui nos maîtres e encaixa ele aqui embaixo. E o que essa promoção te garante? Um bônus imediato e um bônus permanente. O bônus imediato de todos os maîtres é fazer um atendimento de graça. Como assim de graça? Você vai ter que pagar normalmente os recursos para atender o cliente, você só não vai precisar gastar um dado. Então você promove e já faz o atendimento. Agora escolha um dos clientes na sua zona de atendimento, pague os recursos daquele cliente e haja naturalmente como um atendimento qualquer. Então, promovendo gerentes, por exemplo, substitui esse, traz aqui para a zona de gerente e o bônus imediato é ganhar 2 na trilha de afinidade dos aliens. Sempre um gerente, ao ser promovido, vai dar afinidade em alguma das trilhas, um maître sempre vai gerar um atendimento grátis e um cozinheiro, ao ser promovido, sempre vai gerar 2 recursos quaisquer para a cozinha do seu restaurante. E os bônus permanentes dos funcionários promovidos, quais são? Sempre um gerente vai permitir que um jogador altere o valor do dado
uma unidade acima ou uma unidade abaixo para cada gerente que ele tiver promovido. Quando? Quando for alocar esse dado em um dos seus funcionários. Então vamos lá, sempre que o jogador alocar o dado em um dos funcionários, com essa distribuição ele poderia somar 2 ou subtrair 2 no valor do dado. O Metri faz a mesma coisa, mas quando o jogador for alocar dados para atender clientes. Então ele poderia, nessa distribuição, somar 1 ou subtrair 1 no dado quando alocado em um dos seus clientes. E o cozinheiro faz com que o jogador ganhe 1 na trilha de afinidade ao atender um crítico. Por exemplo, esse crítico, ele dá 3 de dinheiro só, normalmente os críticos não dão muito dinheiro, mas ele gera um progresso na trilha gourmet de 1 unidade. Perceba, ele não gera progresso na trilha de afinidade com as raças. Mas veja, ao ter 3 cozinheiros, ao atender esse crítico, o jogador iria progredir 3 casas na trilha de afinidade dos aliens. Para esse exemplo, o jogador ganharia 1 estrela e o bônus imediato desse progresso, 3 na trilha de dinheiro no Banco Galáctico e, por ter 3 cozinheiros, um avanço de 3 na trilha dos aliens. 1, 2, 3. A segunda situação é substituir um funcionário existente e contratado e não promovê-lo. Você pode transferir para um outro restaurante da franquia. Tá? O que você ganha com isso? Como é que isso funciona? Agora vamos voltar para esse tabuleiro que tem aqui em cima, na indicação das rodadas, o que acontece embaixo das 3 primeiras rodadas, aqui da 4ª à 6ª ou da 7ª em diante, o que acontece nessa transferência. O jogador transfere e ganha 3 de dinheiro no Banco Galáctico, vai na pilha de cartas de clientes, compra 3 cartas, olha um olho aqui, ó, um olhinho, né? Você compra e olha 3 cartas e uma mãozinha segurando uma delas. Fica com uma carta de cliente. Então, se o jogo tivesse, por exemplo, aqui na 5ª rodada, o jogador, ao transferir um funcionário, ganharia 2 de dinheiro no Banco Galáctico, pegaria 3 cartas de clientes, escolheria um para colocar no seu restaurante, na zona de clientes, e descartaria os outros 2. E mais no final do jogo, a partir da 7ª rodada, o jogador ganha 1 de dinheiro só. Então, quanto mais para o início do jogo, a única diferença é que o jogador vai ganhando mais dinheiro ao fazer essa transferência de funcionário. E quanto mais para o final, essa quantidade de dinheiro vai diminuindo. O restante da ação, que é comprar a carta de cliente e ficar com 1, né, no seu restaurante, isso se mantém. Por fim, o jogador pode reivindicar alguma demanda. Isso não gasta nenhuma ação, basta que ele cumpra os pré-requisitos daquela demanda, então ele anuncia que isso aconteceu, pega o tile de demanda do tabuleiro geral e coloca aqui nesse espaço destinado às demandas no seu tabuleiro pessoal. Toda vez que ele completa uma demanda, ele pode simplesmente anunciar e ir colocando aqui. Essas demandas vão dar 5 pontos de vitória no final do jogo. Como eu já havia dito, ao final da última rodada tem aquele atendimento chamado de saideira. Se o jogador tiver recursos para atender um último cliente, ele pode fazê-lo. E ninguém ganha marcador de insatisfação. Então eles vão permanecer com esses marcadores que já tinham. Por acaso eu consigo atender esse cliente pagando 2 comidas e uma sobremesa, atendo o cliente, transfiro esse marcador de insatisfação para o meu restaurante e é dado o final do jogo. Esse cliente que ficou aqui com 2 marcadores de insatisfação, vou pegar esses 2 marcadores também para o meu restaurante, posso jogar fora esse cliente, que ele não vai ser mais usado, e vamos à contagem de pontos. Existe uma cartinha que indica direitinho o que precisa ser feito no final do jogo quanto à contagem de pontos. Primeiro, trilha gourmet. Dependendo da quantidade de estrelas atingidas, os jogadores vão ganhar 3 pontos se ele tiver passado da primeira estrela, entre a primeira e a segunda, né? Se passou da segunda e não chegou na terceira, ele ganha 8 pontos. E quem conseguiu ganhar a terceira estrela Michelin, no finalzinho da trilha, ganha 15 pontos. É muito difícil evoluir nessa trilha, por isso dá tanto ponto assim. Depois, por clientes atendidos,
É nesse momento que os jogadores vão contar quantos clientes foram atendidos e o restaurante que mais atendeu o cliente, 8 pontos. O segundo que mais atendeu, 4 e o terceiro, 2 pontos. Tá? Nas trilhas depois de afinidade de cada uma das raças, a mesma coisa. Quem parou mais à frente ganha 8 pontos, o segundo 4 e o terceiro 2. Empates acontecem e são resolvidos da seguinte maneira. Se 2 jogadores empatarem em primeiro lugar, então eles vão somar as pontuações de primeiro e segundo lugar e dividir igualmente entre eles. Tá? Então soma-se a pontuação das posições em empate e divide-se igualmente entre a quantidade de jogadores empatados. No verso, existem outras 3 formas de pontuar. Agora sim, o objetivo, todo mundo revela o objetivo e diz quanto conseguiu pontuar com aquele objetivo. Depois, as demandas, os jogadores vão contar quantas demandas foram cumpridas e ganham 5 pontos de vitória para cada demanda. E por fim, pagar salários. Então vamos aproveitar esse tabuleiro aqui e esses funcionários promovidos, essa distribuição. O que acontece? Você vai contar para cada tipo de funcionário promovido. Tá? Aqui tem a faixa salarial de cada um deles, mas depende dessa quantidade. Nos gerentes eu tenho 2. Quando eu tenho 2 de um mesmo tipo, eu devo pagar 3 de salário. Então daria 3 para trás. Um maître, um promovido daquele tipo, é um só de salário. E cozinheiro, bom, ele tem 3 cozinheiros promovidos, 3 cozinheiros vai dar 6 de salário. Então ele paga os 6, ele pagaria 1 pelo maître, 3 pelo gerente, mais 6 pelos cozinheiros. Ele voltaria 10 no Banco Galáctico pagando esses salários. Tá? Eu pulei essa etapa, vamos voltar? Essa aqui faz o seguinte, você paga 1 de dinheiro, reduz 1, volta 1 na trilha do Banco Galáctico para cada marcador de insatisfação. Então esse jogador voltaria 7 de dinheiro por 7 marcadores na trilha de insatisfação. O jogador que menos tem pontos de insatisfação, ele ganha 3 de dinheiro, como o restaurante mais aclamado pelo público. Ao final dessa contagem, os pontos obtidos durante a partida, mais esses pontos de final de jogo, determinam o campeão. Em caso de empate, o primeiro critério de desempate é o jogador que fez mais atendimentos. Se ainda assim o empate persistir, o jogador que tem a maior sobra de recursos leva. Se ainda assim o empate persistir, decida amigavelmente numa nova partida quem é o melhor de vocês. Muito bem! Muito bem, eu adoro esse jogo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, tenham ficado com vontade de jogar, que experimentem, é um jogo muito legal, principalmente para jogadores novatos, quando eles estão já na evolução, já foram introduzidos e estão começando a evoluir dentro do hobby, eles já conseguem se divertir bem nesse jogo. Né? O dado tem uma coisa muito legal de aproximar o jogador e a noção que ele tinha de jogo, de War, de alguns outros jogos, detetive, qualquer um que seja que tenha dado, ele vai se sentir um pouco mais próximo e familiarizado com um jogo que tenha dado. Agora tem dado de uma forma diferente, né? Você consegue moldar o resultado do dado, forjar os resultados ali para te atender melhor. Então ele começa a entender toda a teia de ramificações e desdobramentos que um dado tem e pode ser explorado dentro do jogo. Isso é muito legal. Eu vou deixar como dever de casa para vocês observar esse jogo, tá vindo o gameplay aí, e entender dentro dos últimos catálogos da Mokeboteca de Dice Placement e Dice Drafting, reconhecer os elementos que eu citei como característicos dessas duas mecânicas, tá certo? Se inscreve no canal, ativa as notificações, indica para os seus amigos, curte, não esquece de curtir, galera, por favor, me indica aí para todo mundo e fica ligado que já já tem o gameplay desse jogo para vocês. Valeu, um abraço!